Sejam sempre bem-vindos, senhoras e senhores da terceira série do Ensino Médio do Paraná. É sempre uma honra recebê-los aqui. Eu sou o professor Antônio e hoje nós vamos estudar juntos a crônica. Vamos então dividir a nossa aula em 3 movimentos. Ler uma crônica de Mário Prata, compreendendo algumas características deste gênero. Num segundo movimento, inferir informações implícitas do texto e o sentido de palavras ou expressões. Atentem ao verbo inferir, ele é mais do que ler. E, finalmente, identificar efeitos de ironia e de humor presente numa crônica. Pois bem, qual o significado de extravagância? O que há em seu cotidiano que possa ser chamado de extravagante, né? Observem, antes de seguirmos a leitura, à esquerda a iconografia, a fotografia do Mário Prata, né? Este é o autor de uma crônica que vamos ler hoje, né? Vamos ler uma crônica chamada Extravagância, deste autor. Pense um pouco, por que será que o autor dá esse nome para uma crônica? Então vamos começar aqui com a seguinte reflexão lexical, uma reflexão vocabular, né? O que significa extravagância? E do ponto de vista lexical, do dicionário mesmo, extravagância é um substantivo feminino. E trouxe para vocês aqui 3 acepções. A primeira diz, particularidade daquilo que é extravagante, comportamento desprovido de bom senso, ação que não denota bom gosto, de gosto duvidoso. A segunda acepção diz ainda característica ou atributo de excêntrico, qualidade do que é único, singular, particularidade do que ou de quem é esquisito. Eu me reconheço nessa concepção e uma terceira acepção diz em que há gasto excessivo, desperdício, extra, por assim dizer, né? Mas vamos à leitura da nossa crônica. Ela se inicia assim: eu sonhei que estava numa pizzaria pedindo uma pizza meio calabresa, meio extravagância. E o garçom ainda me perguntava se a metade extravagância era com cebola ou não. Acordei e pensei, extravagância tem mesmo o nome de um tipo de pizza, não tem? Escritor adora trabalhar e brincar com as palavras. É que tem algumas que parecem significar outra coisa. Primeira atividade para vocês, então, atividade discursiva. Vocês vão ter que produzir mesmo um texto, uma resposta, consolidar um argumento, né? Então, leia o trecho. Acordei e pensei, extravagância tem mesmo o nome de um tipo de pizza, não tem? De acordo com o trecho lido, diga qual é e explique o tipo de narrador que temos desta crônica. Antes, eu queria chamar a atenção para a extravagância dessa coroa, né? Toda cheia de contas e pérolas. Talvez ela te ajude aí, a iconografia te auxilie na resposta dessa questão. Respondam aí que eu já volto com o gabarito com vocês.
Vamos juntos, minha gente. Atentem o que diz o comando, a questão, né? De acordo com o trecho lido, diga qual é e explique o tipo de narrador que temos nesta crônica. Observe, temos um narrador em primeira pessoa. Percebemos isso pelo uso dos verbos, né? Pela desinência verbal, a terminação do verbo. Observem que acordei e pensei corresponde à primeira pessoa do discurso. Eu, o pronome pessoal do caso reto, a primeira pessoa. E além disso, eu pude observar que é um narrador personagem, pois participa das ações, dos fatos, né? Atentem que ele estava sonhando e acordou, e é isso que a nossa iconografia diz aqui à esquerda, nessa representação estilizada. Pois bem, vamos continuar a nossa leitura. Por exemplo, paralelepípedo, nada tem a ver com a pedra que o consagrou. Para mim, paralelepípedo é uma micose que dá entre os dedos dos pés. O senhor tem pomada para paralelepípedo? Alpendre não tem cara de varanda. Para mim, alpendre é um sujeito que está estudando alguma coisa nova, um aprendiz naquilo. Não liga não, que ele ainda é um completamente alpendre no assunto. Então, atividade 2, para vocês aí refinarem a leitura. O autor do texto aponta diversas palavras que, segundo ele, deveriam significar outra coisa. Reflita sobre duas palavras do texto e diga se você concorda com ele ou não. Atente à nossa imagem que representa um dicionário, né? A cristalização do nosso lexo. Será que todas as palavras ou todas as definições de palavras estão no dicionário? Pensa aí que isso vai te ajudar na resposta. Eu já volto com o gabarito para vocês. Vamos juntos então, minha gente, seguindo a nossa leitura e propondo agora uma resposta, né? Reflita sobre duas palavras do texto e diga se você concorda com ele ou não e por quê. Esse será o comando da nossa atividade. A resposta é pessoal. Eu trouxe aqui para vocês uma hipótese de resposta, né? Paralelepípedo é uma micose. Alpendre é um sujeito que está estudando alguma coisa nova, um aprendiz naquilo. Se formos pensar na relação das palavras com o seu referente, percebemos que nem todos os signos ou palavras possuem uma relação direta de sentido com o que está no mundo, com as coisas. Assim, a ideia do cronista de que as palavras possam significar outra coisa é perfeitamente possível e de fato é, do ponto de vista semiológico, não há uma relação motivada entre as palavras e as coisas. De fato, as palavras significam, passam a significar através do uso, que é uma convenção, né? É um passo arbitrário, por assim dizer.
Mas vamos continuar com a nossa leitura, tentando compreender esse jogo de palavras que o autor está aqui propondo. Urticária, está na cara que é uma vingança terrível. Podia esperar tudo de você, meu amor, menos essa inesperada urticária. E península, sabe o que é península? Remédio para a urticária. O senhor tome uma península depois do almoço e outra depois do jantar. Península C. Carcará pode ser passarinho lá no Nordeste, mas na minha cabeça sempre foi e sempre será inflamação no ouvido. Fale mais alto que estou com um carcará desgraçado no ouvido esquerdo. Então eu trouxe para vocês uma atividade 3, né? Observem que a iconografia, a representação da imagem traz então uma porção de relógios distorcidos, estilizados, né? Isso vai ajudar vocês para responder esta questão, este comando. O que faz deste texto uma crônica? Aponte algumas características aí no caderno de vocês, que eu já volto comentando o gabarito para vocês. Vamos juntos aqui, minha gente. Qual hipótese de resposta é essa? Observem que eu trouxe alguns elementos para tentar didaticamente mostrar para vocês quais são os constituintes ou as características deste gênero da crônica, né? Em primeiro lugar, a forma de usar a linguagem descontraída, despretensiosa, né? Mais próxima da informalidade ou da coloquialidade, né? Observem que não há um registro, um uso da língua rebuscado, opulento. Não, é uma linguagem simples, clara, objetiva e direta. Cada parágrafo cheio de humor e ironia, né? Essa quebra de expectativa e essa, por assim dizer, esse fingimento, por assim dizer, próprio da ironia. Trata de um tema contemporâneo, né? E trabalha com fatos do cotidiano. Crônica, talvez vocês não se lembrem, mas eu vou relembrá-los, né? Vem de Cronos. Na mitologia grega era o deus do tempo, a representação máxima do tempo. Então a crônica se debruça sobre fatos que acontecem no tempo corriqueiro, do dia a dia, do cotidiano. E faz uso de poucos ou quase nenhum personagem. Observe que nossa narrativa nós temos um narrador e apenas aparece um personagem que não tem relevância para a história, o garçom, né? A constelação de personagens, por assim dizer, é bastante enxuta, simplificada. E por fim é um texto rápido, objetivo e breve, né? Ele se assemelha muito aos gêneros jornalísticos.
tanto que ainda hoje circulam justamente em jornais, em periódicos que circulam aí no universo da comunicação social, na imprensa, por assim dizer. Vamos então finalizar a leitura da nossa crônica, ainda não acabou. Agora pense na palavra travesseiro. Travesseiro é aquele homem que conduz a balsa nos rios. Canivete, é óbvio, é o sujeito que só tem uma perna, é canivete desde pequeno. Documento não tem nada a ver com papel algum. Documento é a cara que a pessoa fica quando surpreendida em delito. Encontramos o elemento completamente documento. E o leitor? Depois de ler este anexo, anexo significa completamente sem apetite. Pense um pouco no significado das palavras coitado e enfezado e não vá se enfezar quando descobrir o que realmente significam. Palavras, palavras, palavras. Já dizia Shakespeare que significa marca de geladeira. Aliás, comprei uma Shakespeare de 800 litros. Observem que esse texto foi publicado originalmente em 2002 na revista BCP, né? E se encerra assim, com esse gracejo, esse tom de chalaça, de galhofa. A crônica se assemelha muito à anedota, à piada, pelo tom, pelo uso da língua, às vezes até desbocado, né? Observem o uso da palavra enfezado e coitado, e que historicamente demonstram a seriedade da brincadeira que o autor está aqui realizando nesta crônica. Agora eu trouxe para vocês um segundo fragmento de uma crônica, do mesmo autor, mas de um outro texto. Leiam comigo, por favor. Eu estava escovando os dentes no banheiro do Sesc, depois do almoço e antes de uma reunião, quando um cara entrou. Confesso que ao ser flagrado ali, naquele momento meio íntimo, fiquei um pouco envergonhado. Meu casulo, contudo, se desfez bem rápido, pois o sujeito parou ao meu lado, tirou da mochila uma necessaire e começou, ele também, a escovar os dentes. O leve constrangimento se foi e deixou em seu lugar uma pequena felicidade. O cidadão, contudo, não era muito de dividir marquises. Fingiu que não me viu, pregou os olhos no espelho, franziu as sobrancelhas e deu início aos trabalhos com uma fúria de enceradeira. Era só um vai Corinthians, ao cruzar um cidadão vestindo a camisa alvinegra que chuva, hein? Para o vizinho no elevador, uma dessas microparcerias que deixam a vida menos desoladora. Fala-se muito mal de papos sobre o tempo, pois eu acho uma grande conquista da civilização. Você entra no elevador, o senhor do 903 entra no elevador. Se ficarem em silêncio, terão de atravessar os infinitos minutos olhando para o teto, para o chão, lendo ininterruptamente Atlas, 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 ou mexendo no celular sem sinal. Mas basta um dos dois dizer que calor, hein? E o outro responder dos infernos e pronto, uma brisa refresca aquele mormaço. Então qual que é o nosso comando? Pensem aí. Na crônica o autor faz referência a uma determinada função da linguagem ao apresentar exemplos de situações comunicativas comuns no dia a dia. Como essa função aparece exemplificada no texto? Pensem aí, eu tenho certeza que vocês são capazes de responder. Eu já volto comentando o gabarito com vocês.
Pô, minha gente, a questão era, o comando era, qual função da linguagem prevalece nesse texto? Pois bem, trago para vocês aqui a resposta, uma das respostas possíveis. Um dos exemplos utilizados pelo autor é o de microparcerias que deixam uma vida menos desoladora. Ao refletir sobre os breves contatos, o autor faz referência à função fática da linguagem, estabelecer ou testar a conexão entre falantes e buscar prolongar o contato. Essa situação é exemplificada com os papos sobre o tempo, que acontecem nos elevadores e com a tentativa do autor de acenar com uma sobrancelha ou seu parceiro de escovação, e revela a importância do cotidiano em nossas vidas. De fato, o que predomina nestes dois textos que lemos, e sobretudo nesse último, é a função fática, que testa um canal, né? A que insiste, né? Que calor, né? Tempo ruim, né? Esse tipo de uso da língua, ela tem essa função, a função fática, a de estabelecer uma comunicação, né? A manter a comunicação. Pois bem, minha gente, retomando então, o que nós fizemos hoje? Lemos e interpretamos uma crônica de Mário Prata e fizemos um exercício do Enem adaptado. Compreendemos algumas características deste tipo de texto e a função fática da linguagem, a que testa e mantém um canal. E reconhecemos que as palavras não têm relação imediata com as coisas do mundo, uma vez que entre a palavra e a coisa há uma ponte construída arbitrariamente e por convenção, né? A gente sabe que a função fática é uma das funções da língua no circuito comunicativo. A gente vai ver isso melhor nas próximas aulas. Deixo com vocês um abraço carinhoso e a gente se vê em breve.